Vivo com o Silvonei José, que é jornalista responsável pela Rádio Vaticano e também Vatican News em língua portuguesa. Silvonei, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez para conversar conosco sobre Francisco. Dia triste, hein, Silvonei? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um dia muito, muito triste, mas eu diria que ao mesmo tempo é um dia de muita alegria nos céus. Papa Francisco retorna à casa do Pai. Depois de a gente ter visto ele ontem, né, na Praça São Pedro, entre os fiéis, para o momento tão esperado da mensagem e da bênção Urbi et Orbi, hoje ele se entrega aos braços do Pai. Ontem se entregou aos braços daquela multidão de fiéis e peregrinos que vieram e estão no Vaticano no dia de hoje, e hoje se entrega, então. Para nossa tristeza, tenho certeza que muitos hoje sentem a dor da perda de um pai, mas posso dizer que hoje o céu está em festa. Silvonei, você teve contato próximo, né, com o Papa Francisco. Queria que você trouxesse algumas histórias, algumas lembranças, compartilhasse aqui com quem está acompanhando a nossa programação um pouco dessa experiência que poucos tiveram como você. Veja só, a gente pode definir o Papa Francisco, primeiro de tudo, um homem muito, muito humilde, né? Muito humilde, uma pessoa muito sensível, alguém que, como João Paulo II, mas também Bento XVI, é uma sequência que a gente tem. Eu tive o privilégio de trabalhar com 3 papas e posso dizer que cada um, dentro da sua especificidade, do seu carinho, da sua atenção para com as pessoas, uma coisa que sempre uniu é a pessoa diante do Papa, diante da figura do Papa. E com nosso querido Papa Francisco nunca foi diferente a isso, não. Eu posso dizer para você, a primeira vez que eu encontrei como Papa era a primeira Semana Santa dele, isso era 2013, na vigília. Depois da vigília nós transmitimos para as televisões no Brasil, e ele veio nos saudar, nos agradecer pelo trabalho, a gentileza dele. E quando me apresentaram, o senhor tem a voz do Silvonei no Brasil. O Brasil, né? O Brasil. E aí aquela frase que ele repetiu para todo mundo, mas para mim foi uma chamada de atenção naquele momento, porque ele me olhou, Brasil, sim, e abaixou a cabeça e disse: eu tenho uma grande dúvida. Você imagina o Papa, a primeira vez que você encontra, diz que tem uma grande dúvida. E eu abaixei a cabeça, então eu falei: santidade, posso ser útil em alguma coisa? Eu falei: claro que pode. Opa! E disse: quem foi maior? Pelé ou Maradona? Aquilo que ele repetiu para todo mundo até o fim da sua vida, né? E eu, num instante, olhei para ele e falei: santidade, eu sou peço vênia, mas só um argentino tem essa dúvida. Ele me olhou com aquela surpresa. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou falando com o Papa, não estou falando com um argentino, né? Daí ele olhou, me abraçou e disse: gostei da sua resposta. Bela resposta. E todo mundo ficou parado, porque o Papa me abraçou e não tinha abraçado ninguém, né? E aí ali começa uma história que a gente vê. Todas as vezes que eu encontrava, ele me olhava: eu de futebol com você não falo mais. E assim, então era uma ligação muito estreita que a gente tinha com o Papa, porque a gente fez tantas viagens internacionais com ele, e aí vi o carinho quando ele foi ao Brasil para a JMJ, quando ele desceu do helicóptero, ele foi encontrar os jovens, ele me olhou assim: você aqui? Eu falei: pois é, o Papa está aqui, eu tive que vir. Eu falei: então faz bem teu trabalho. Então era uma ligação muito grande com ele. Mas é bom a gente recordar que Francisco, ele foi também primeiro em muitas coisas, viu, Pedro? Primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa originário da América Latina, primeiro a escolher o nome de Francisco, né? O primeiro a residir fora do Palácio Apostólico, o primeiro a visitar terras também nunca antes tocadas por um pontífice. A gente pode falar do Iraque, da Córcega, né? É o primeiro a assinar uma declaração de fraternidade com uma das autoridades islâmicas mais importantes, né? Foi o primeiro também a criar um conselho de cardeais para governar a igreja, atribuir funções de responsabilidade também às mulheres, leigos na cúria, né? A lançar um sínodo que envolva diretamente o povo de Deus. Então, é o primeiro a liderar a igreja no mundo que agora estava
sem guerras, mas ele já falava da Terceira Guerra em pedaços, né, nos diferentes continentes. A gente está vendo isso hoje como uma grande realidade. A guerra que o Papa sempre disse, sempre uma grande derrota para a humanidade. Ele repetiu isso em mais de 400, 500 apelos que chegou até a sua voz. Silvonei, como é que fica a Igreja Católica a partir de agora? Agora temos todo um processo, né? Vamos ter o processo das exéquias, né? Depois das exéquias nós teremos os senhores cardeais, o colégio cardinalício vai ser convocado, né? Teremos, depois dos funerais, o início das congregações, que eu creio que são 9 congregações durante 9 dias, e daí os senhores cardeais entram em conclave para a eleição, então, do sucessor de Pedro, do bispo de Roma. É mais ou menos isso, é a síntese. Recordamos que Francisco, quando fez algumas mudanças, pediu que o funeral fosse um funeral simples, sóbrio, né? O Papa já dentro do caixão, e pediu para que seu sepultamento, que a sua sepultura fosse na Basílica de Santa Maria Maior e não no Vaticano. Essa é uma das realidades pedidas pelo nosso Papa Francisco, que fosse uma coisa simples, né, sóbria, e que a sua sepultura fosse em Santa Maria Maior. Silvonei, quem responde pela Igreja Católica nesse período aí, nesses dias, até a decisão do conclave? Nós temos o Camelengo, temos agora que ficará Dom Farrell, ele que deu inclusive a notícia na manhã de hoje, né, anunciando ao mundo, né, que Francisco tinha retornado à casa do Pai. E nós temos o colégio cardinalício também, mas, acima de tudo, nós temos aquelas incumbências de última hora, que naturalmente serão levadas em sede vacante, que é aquilo que nós chamamos nesse período, né? Sede vacante, ou seja, a cadeira de Pedro está vazia, né? Nada que altere a configuração da igreja nesse momento. Não se toma nem uma decisão esperando pelo próximo Papa, né? Então, naturalmente, a questão internacional nós temos ainda o secretário de Estado, Cardeal Parolin, mas no que diz respeito à igreja, nesse momento, nós temos sede vacante. Portanto, nenhuma decisão é tomada em relação à igreja. Mas quem conduz todo esse processo agora é o cardelengo, o Cardeal Farrell, que foi aquele que anunciou, inclusive, na manhã de hoje, a morte do Papa Francisco. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Silvonei José, responsável pela Rádio Vaticano, pela Vatican News, em língua portuguesa, jornalista com larga experiência, contato próximo ao Papa Francisco, a quem transmitimos aqui os nossos sentimentos, claro, e o Silvonei vai voltar ao longo da nossa programação. Você está no Brasil ou você está no Vaticano, Silvonei? Estou no Vaticano, e hoje aqui é o Lunedì dell'Angelo, ou seja, a segunda-feira do Anjo, que nós não temos no Brasil. É a Pascuela, não é que se chamava? Exatamente, é a Pasquetta. A Pasquetta que é o dia, então, em que todas as famílias saem de casa para fazer o piquenique. Hoje era um dia agradável, né, a temperatura em torno dos 19 graus centígrados. Então, muita gente fala-se nesse final de semana de 10 milhões de italianos que estão circulando por toda a Itália. Então, vocês imaginam que é um dia muito importante para os italianos, para a família, estar em família, e o Papa nos dá essa surpresa de querer voltar para a casa do Pai justamente na Pasquetta. Portanto, posso dizer, as ruas de acesso aqui via da Conciliação estão literalmente tomadas de fiéis e peregrinos, muitos que vieram para a Semana Santa e também para o Jubileu, passar na Porta Santa. Realmente Roma hoje é uma cidade diferente. Silvonei, obrigado pela participação, bom trabalho e até uma próxima. Muito obrigado e um bom trabalho a vocês. Agradeço aqui a produção de Pedro Gambassi durante esse pulo do gato, que na verdade foi uma cobertura especial da morte do Papa Francisco. Vem aí o Jornal Primeira Hora, com um resumo de tudo que já temos de informação e lembranças do nosso arquivo do Papado de Francisco.